Pessoal, muito boa noite a todos que estão presentes aqui conosco no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor. A todos aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se também presentes, sintam-se conosco, abraçados. De início, como é de nosso hábito e como é profundamente recomendado, nós iremos fazer aqueles pequenos instantes em que a nossa mente se volta para o mais alto, em que o nosso pensamento busca se vincular com as fontes imorredoras de paz, luz e amor. Onde nós costumamos buscar a energia necessária para o enfrentamento dos desafios que a vida nos propõe. Sintamo-nos envolvidos por essa luz que vem do mais alto. Porque Deus encontra-se presente em toda parte. Paulo de Tarso, certa feita, nos comparou a peixes. Peixes que se moviam no oceano divino. E assim, com essa imagem, nós com maior facilidade buscaremos esse intercâmbio maior. Tanto naqueles momentos em que nós agradecemos as alegrias recebidas, quanto naqueles momentos em que nós almejamos a paz, a energia para o enfrentamento de dores maiores. Que Deus seja o nosso centro e que nele possamos buscar tudo aquilo que necessitamos para que a nossa vida possa transcorrer em calma, em paz, em atividade incessante rumo à perfeição espiritual. Que assim seja. Pessoal, é o seguinte, obras póstumas, estamos aí finalizando a primeira parte do livro. Esse livro aqui compõe-se de duas grandes partes. A primeira é a maior, nós estamos aqui encerrando ela hoje. A segunda parte é uma parte menorzinha, em que Kardec fala das suas experiências no processo de codificação da doutrina espírita e também nos passos iniciais da doutrina. Essa, creio eu, nós vamos passar com maior velocidade, porque existem algumas coisas ali que a gente pode simplesmente citar e comentar por alto. Não irá nos fazer tanta falta. Terminando essa obra, voltaremos ao estudo de uma das obras de André Luiz, ok? Quanto tempo, Daniel? Não sei. Creio aí uns poucos meses, talvez 2 meses, para que a gente possa encerrar essa obra e começar a obra nova. Ok? Bom, codificador, Allan Kardec, dá o título aqui como ligeira resposta aos detratores do Espiritismo. Então aqui nós vamos ver o que Kardec coloca de orientações e de falas com relação àqueles que são os chamados detratores da doutrina. O que é um detrator? Detrator é aquele sujeito que calunia, é aquela pessoa que é maledicente, é aquela pessoa que fala mal. Então aqui, o codificador do Espiritismo dá a resposta àqueles que são os caluniadores da doutrina, aqueles que falam mal do Espiritismo. Na época dele, ele teve que enfrentar muita coisa nesse nível aqui. Hoje, ainda nos dias de hoje, mesmo que as pessoas, de um modo geral, tenham aceitado bem a doutrina espírita, coisa que até algumas décadas atrás a doutrina era vista com olhos um pouco esquisitos, mesmo nos dias de hoje, ainda existe muita desinformação, muita fake news relacionada à doutrina dos espíritos. E é isso que Kardec coloca aqui. E, mais uma vez, esse texto atribuído a ele é tão atual quanto nos idos do século XIX. Prestemos atenção,
porque vai nos dar uma boa base quando chegarem aos nossos ouvidos críticas, calúnias, maledicências relacionadas aí à nossa doutrina. Certinho? Bom, ele começa dizendo que é imprescritível o direito de exame e de crítica. Quer dizer, tudo nós podemos analisar. Tudo nós podemos tecer uma análise crítica de tudo. E o Espiritismo não fica fora disso. Ele fala até mais, que o Espiritismo não alimenta a pretensão de subtrair-se ao exame e à crítica. Nós não temos medo disso. A doutrina espírita não tem medo de ser analisada, de ser avaliada e de ser criticada. Como também não tem a pretensão de satisfazer todo mundo. Essa é uma lição que todos nós devemos guardar. Nós não temos e não devemos ter a pretensão de agradar todas as pessoas. Jesus conseguiu isso? Nem Jesus conseguiu isso. Haja vista que ele foi crucificado. Não é verdade? Então, se nem o Cristo conseguiu agradar todos, lá na sua época, quando ele esteve aqui algumas poucas décadas conosco, imaginemos nós, seres profundamente falíveis, com algumas qualidades, com algumas virtudes, porém muitíssimo inferiores a Jesus de Nazaré. Nós não temos e não devemos alimentar essa pretensão de querer converter todo mundo, agradar todo mundo e fazer de todo mundo espírita. Muitos, obviamente, não aceitarão. E ele continua. Tudo bem que o espiritismo seja analisado? Tudo bem. Tudo bem que ele seja avaliado, que críticas sejam tecidas sobre ele? Não tem problema nenhum, só que tem um detalhe. Isso tem que ser feito com conhecimento de causa. É aí que o bicho pega. Por quê? Porque muitas pessoas que criticam a doutrina espírita, elas não têm o conhecimento aprofundado o suficiente para tecer uma análise crítica que mereça realmente esse nome. As pessoas falam mal da doutrina porque ouviram falar. Ouviram alguém falar que o Espiritismo faz isso, que o Espiritismo incita tal coisa. E, em verdade, quando você vai conversar com essa pessoa, você vai perceber que ela não entende rigorosamente nada da doutrina. Ah, mas porque o fulano falou que é assim. Aí você questiona, mas o fulano entendeu? O fulano foi atrás? O fulano soube estudar? Quase sempre não. Para que? Isso serve para todo âmbito de nossas vidas, viu? Para que a nossa crítica ela possa ter valor, ela tem que ser diretamente proporcional ao conhecimento que temos daquilo que criticamos. Deve ser bem embasada. Muito bem embasada. Quer dizer, qual seria o valor de minha crítica, eu, Daniel, criticando, né, a engenharia de foguetes? Qual que seria o valor? Eu não tenho conhecimento nenhum disso. Aí eu vou escrever lá na internet criticando a engenharia de foguetes. Qual que é o valor da minha crítica? Zero, nenhum, porque eu não tenho conhecimento. Agora imaginemos um indivíduo formado na área, que estuda, que pesquisa e tudo mais, e tece uma crítica a esse respeito. Aí tem que ser respeitado. Aí você tem que se avaliar muito bem aquilo, porque ele está falando com conhecimento de causa. Boa parte das pessoas que critica sem conhecimento de causa, né? E fala o seguinte, essas pessoas, elas dizem que o Espiritismo fala coisas que na verdade o Espiritismo não fala. Atribui ao Espiritismo atos que ele mesmo desaprova. Confunde o Espiritismo com o charlatanismo. Apresenta como regra de todos a excentricidade de alguns. Enfim, fazem uma crítica, uma análise profundamente superficial e desonesta com relação aí à nossa doutrina. O que o bom senso diz? Que antes de culpar uma doutrina por incitar um ato condenável,
devemos analisar se aquela doutrina prega coisas que induzam os seus seguidores a errar. É a mesma coisa. O Espiritismo, ele é favorável. Vamos supor uma frase assim, bem complicada, né? Bem difícil. O Espiritismo é favorável ao aborto. É favorável ao aborto? Vamos ver então o seguinte. Vamos pegar nas obras básicas, aonde que existam tópicos, ensinamentos, pontos aqui que falam que a doutrina é favorável ao aborto. E por aí vai. Dê um exemplo, como outros inúmeros surgem por aí. Então, a partir do momento que algum indivíduo é criticado pelo fato de ser espírita, porque teve alguma atitude condenável, e aí falo, mas ele teve essa atitude porque ele é espírita. Mas o que o espiritismo tem realmente a ver com isso? Será que os seus ensinamentos induziram aquela pessoa a agir daquela forma, a fazer daquele jeito? Ou simplesmente aquele indivíduo, com base no seu pensamento, quis tomar aquela atitude e o nome do espiritismo foi envolvido naquele erro que aquela pessoa cometeu. Portanto, deve-se de boa fé a analisar na própria doutrina o que ela aprova ou o que ela condena. Tá vendo? Estão vendo a importância de nós estudarmos as obras básicas de Kardec? Os 5 livros da codificação, ali é a base, ali é a essência. Para nós entendermos o que é o Espiritismo e o que não é Espiritismo, está tudo lá. Hoje em dia, eu não me canso de falar isso, o mercado editorial relacionado aos livros espíritas é muito vasto, é muito grande. Existem inúmeros livros aí tidos como espíritas, muitos deles psicografados. Agora, será que aquelas lições que constam naqueles livros realmente relacionam-se com aquilo que a doutrina prega? Isso é fundamental entender. Nem sempre. Existe ali muito achismo. Existem ali muitas doutrinas e muitas ideias que são colocadas de maneira tal a se inserirem no âmbito da doutrina espírita, e na verdade não tem nada a ver com o espiritismo. É espiritualista. É espiritualista, é algo amplo. Para a gente ter uma ideia, o que é o espiritualista? O catolicismo é uma doutrina espiritualista. A Umbanda é uma doutrina espiritualista, o espiritismo, enfim. Agora, espiritismo é algo que está dentro desse contexto todo espiritualista. O que o espiritismo prega, o que ele fala, o que ele nos ensina, isso é muito importante. E a gente só aprende isso estudando as obras básicas. Tá? E ele continua. Isso é fácil. Fácil por quê? Porque as obras básicas não são segredo para ninguém. O espiritismo não é uma doutrina hermética, fechada, somente para os seus adeptos, onde o indivíduo, para poder entrar em contato com os seus ensinamentos, tem que passar por uma série de provas, tem que sofrer uma iniciação. Nada disso. Você compra os livros, você lê os livros, você baixa na internet as obras básicas no site da FEB e em outros sites. Está tudo aberto, tudo exposto. E Kardec, pedagogo como era, ele escreveu a doutrina em termos muitíssimo claros, para não dar margem à dúvida, não dar margem a duplas ou triplas interpretações. Então não existe nada simbólico na doutrina. Não existe nada hermético na doutrina. Termos que você tem que estudar para interpretar qual é o significado simbólico deles, isso não existe. No âmbito do espiritismo, isso não existe. Estudar a cabala. Estudar coisas, né, em que o indivíduo tenha que interpretar os símbolos ali envolvidos. No espiritismo não existe símbolo. É tudo muito claro, tudo muito nítido, tudo muito aberto para todo mundo. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Dúvida? Podemos seguir? Se os livros básicos condenam um ato reprovável, se alguma pessoa praticou aquele ato, é porque aquilo não está nos livros básicos. Ela tirou de algum outro lugar, da cabeça dela, de alguma outra orientação. O espiritismo não tem nada a ver com isso. É a mesma coisa.
Será que a medicina pode ser condenada pelos erros que inúmeros indivíduos que são charlatães cometem, que se fazem passar por médicos? Óbvio que não. Não vamos condenar a prática da medicina porque existem indivíduos que se fazem passar por médicos? Claro que não. Ou aqueles que são mal formados e que cometem atrocidades que não estão nos compêndios da medicina. A medicina tem que ser condenada por causa dessas pessoas? Óbvio que não. A religião, de modo geral, ela pode ser condenada pela excentricidade de alguns adeptos? Ela pode ser condenada pelo fanatismo de alguns? Óbvio que não. Vide a Idade Média, que até hoje, nós temos aí presentes as suas repercussões. Quantas pessoas foram torturadas, queimadas vivas, em nome do Cristo? Em nome de Jesus? Quantos não tiveram seus bens expoliados? Não sofreram horrores? Foram assassinados em nome de Deus? Até hoje, há indivíduos que não aceitam as religiões por conta disso. Ah, mas olha só o que a Inquisição fez na Idade Média. Mas aquilo ali era uma ideia totalmente distorcida que um grupo de pessoas criou objetivando o poder temporal. Jesus não tem nada a ver com isso. Quantos crimes foram cometidos em seu nome? Inúmeros. Pessoas doentes, né? Exato. Pessoas que olhavam aquilo ali e viam naquilo ali uma forma de chegar a um poder temporal. E como naquela época as coisas eram muito mais difíceis, porque só uma pequena casta sabia ler e escrever, a maioria, o grosso da população, não sabia nem ler e nem escrever, dominar essas pessoas era muito mais fácil, muito mais tranquilo do que nos dias de hoje, onde a informação está aí para quem queira obter a tal informação. Certinho? É algo que nós devemos ter bastante cuidado. Bom, e aí? O que é que não é espiritismo? Kardec coloca o seguinte, que aqui ele não tem a intenção nenhuma, né, de refutar todas as falsas alegações que se lançam contra a doutrina, nem provar todos os princípios dela, e muito menos tentar converter as pessoas que têm opiniões contrárias. Nesse texto aqui, ele simplesmente vai dizer em poucas palavras o que é espiritismo e o que não é. O que a doutrina aprova, o que a doutrina desaprova. Primeira coisa que ele fala aqui, que existem duas coisas que é necessário que a gente entenda a existência: o elemento espiritual e o elemento material. São as duas forças que estão presentes e que agem simultaneamente, reciprocamente, uma agindo sobre a outra e que, por conta disso, elas são indispensáveis ao funcionamento do universo. É o elemento material e é o elemento espiritual. Da ação recíproca do elemento espiritual e do elemento material, surgem uma série de fenômenos até então inexplicáveis, que a doutrina veio explicar. Fenômenos que eram considerados como milagres, como derrogação das leis da natureza. Querem um exemplo? Patente? A ressurreição de Lázaro. Aí um elemento patente. Nossa, Lázaro estava morto, de repente voltou à vida. É um milagre. Jesus andando sobre as águas. Nossa, ninguém consegue fazer isso. Jesus fez. E outros inúmeros fenômenos que nós conhecemos, não somente de Jesus, mas ao longo de muitos séculos antes e depois dele. É interessante notar que esses fenômenos eram considerados e taxados de milagrosos porque não se conhecia a lei que os regia. E o Espiritismo, coube ao Espiritismo revelar para nós o conhecimento dessas leis. Olha o que Kardec fala aqui, ó.
que a ciência compete estudar as leis da matéria. E o Espiritismo anda de mãos dadas com a ciência, no terreno material. Tudo aquilo que a ciência provar que realmente existe, a doutrina acompanha, no terreno material. Então está aqui o Espiritismo andando de mãos dadas com a ciência, no terreno da matéria. Só que chega um ponto em que a matéria acaba. Chega um momento em que não existe mais matéria. E aí a ciência, para naquele limite. O Espiritismo não para junto. O Espiritismo segue além. Então, a doutrina, além de aceitar todos os conhecimentos e descobertas científicas, vai além e nos mostra a existência do elemento espiritual. Por isso que a doutrina é francamente evolucionista e progressista no sentido de progresso. Não é uma doutrina parada, estanque, com dogmas que ninguém pode mexer ou que ninguém pode questionar. Muito pelo contrário. Ela cresce, ela se aprimora e ela avança. Ela tem bases muito firmes. Mas essas bases muito firmes são a máxima expressão da verdade. Um edifício, para ser forte, ele tem que ter boas bases. Já imaginaram? Um edifício de 26 andares com bases fracas? O que vai acontecer? Com o tempo aquilo ali vai ruir, vai se desmoronar, vai acabar. Há necessidade daquele edifício ter bases fortes, bases que dali não saem. A doutrina tem as suas bases fortes, mas ela vai se desenvolvendo, ela vai se... Não queria usar a palavra complicando, não. Ela vai se detalhando e vai abrindo campos de investigação ao longo do tempo. Isso é importante a gente saber. Vai questionando o porquê das coisas. Exatamente. Um exemplo que é sempre importante dar é a questão da existência de cidades no mundo espiritual. Todos nós aqui sabemos a respeito das cidades no mundo espiritual. O livro ali, no meio espírita, que é bem categórico a esse respeito, é Nosso Lar, que virou até filme. E que vai ter o lançamento da continuação dele, né? Não sei se já está sendo filmado e tudo mais. Acho que vai chamar Nosso Lar 2, alguma coisa assim. Vamos fazer até o 10. Até o 10? Maravilha. Quer dizer, Nosso Lar detalhou a existência de uma cidade no mundo espiritual com todo o seu funcionamento. Mas se você pegar o Livro dos Espíritos de Kardec, que é de 1857, você vai buscar lá e fala, mas peraí, cadê cidades espirituais aqui? Não estou achando. Cadê a existência de ministérios, de natureza, de animais no mundo espiritual? Não estou vendo nada aqui. Rios, lagos, oceanos, uma natureza, tecnologia, como o aeróbus. Lá em Nosso Lar, o trânsito é predominantemente aéreo. O aeróbus é como se fosse um ônibus voador. Ele se movimenta ali sem necessidade de rodas, no ar. Quer dizer, já fala isso em Nosso Lar. Peraí, eu estou vendo aqui, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, tem nada disso. Por quê? Porque naquela época, Kardec estava lançando as bases da doutrina. Ele tinha que falar de muita coisa ao mesmo tempo, só que de modo superficial. Né? Não se fala em cidades no mundo espiritual, se fala em acampamentos para os espíritos errantes. Era o que tinha na época. Perfeito, foi se complexando. Era importante isso, porque se Kardec lançasse com todos os detalhes a questão das cidades, e olha que eu estou dando um exemplo só, tenho certeza, a doutrina teria dificuldades em se propagar. Porque as pessoas iam olhar aqui e falar, peraí, já está falando em reencarnação, vida depois da morte, vida em outros planetas, agora cidade no mundo espiritual. Aparelho de comunicação individual. Aparelho de comunicação individual? E isso? Como isso? Nós temos exemplos aqui mesmo na Terra. Quando começaram a lançar o carro, minha avó conta que primeiro que apareceu na cidade que ela morava, todo mundo
correu, deitou no chão, começou a olhar por baixo do carro para ver onde é que estão acrenados os puxadores. Os puxadores dos cavalos. Quer dizer, imagine só se todos esses detalhes nos fossem dados naquela época, lá no século XIX. Muita gente não ia compreender, muita gente não ia aceitar. Havia necessidade de se dar o básico, e aí, com o tempo, as pessoas compreendendo o básico, a doutrina ia se complexando, ia se detalhando. Simplesmente um desdobramento daqueles assuntos que de início estavam em forma de semente. Então, daí a importância dessas questões todas, né? Que o Espiritismo nos mostra. Ambas, ciência e Espiritismo, caminham lado a lado. Chegou no elemento espiritual, a ciência para. Por quê? Porque a ciência analisa a matéria densa. E o Espiritismo tem o seu foco, tem o seu objeto de estudo, não na matéria, mas no elemento espiritual, no espírito, e nas relações do elemento espiritual com a matéria. É aí que entra o Espiritismo. Obviamente, chegará um momento, e isso já vem acontecendo paulatinamente, através de alguns cientistas honestos e pesquisadores não preconceituosos, que vão analisando as questões de vida após a morte e que vão percebendo a veracidade delas. Legal. E durante vamos dizer assim, esse início, Kardec começou a fazer o estudo da doutrina. Quando que ele, foi desde o início que ele usou a Bíblia também, o estudo da Bíblia junto, quando que entrou isso no estudo, no desenvolvimento? Assim, como que a coisa toda aconteceu? Começaram a surgir fenômenos mediúnicos espalhados por tudo quanto é parte, com as tais mesas girantes. Então, muitas informações começaram a ser trazidas, muitas. Os espíritos começaram a falar através das mesas girantes. Semana que vem nós vamos explicar com detalhes como que isso aconteceu. E também, posteriormente, logo depois, através da psicografia, da psicofonia. Quer dizer, muitas comunicações surgiram. E Kardec foi o centro, onde todas essas informações, obtidas de milhares de pontos de observação, coligiram. Qual foi o trabalho do codificador? Pegar aquelas informações, comparar, coordenar, fazer daquilo ali um corpo de doutrina. Por que eu estou te falando isso? E onde que vai entrar a tua observação? Se você pegar o Livro dos Espíritos, você vai ver que ele é dividido em 4 partes. Uma delas são as leis morais. Então, a parte propriamente moral e religiosa da doutrina está contida aí, em essência, nesses trechos do Livro dos Espíritos. Né? E depois isso foi desdobrado. Depois, quando surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo, aí nós vamos ver um estudo mais detalhado de algumas passagens evangélicas, principalmente retiradas do Evangelho de Mateus, em que a Kardec analisa aquilo ali sob a ótica da doutrina espírita. Por isso que se fala que a moral espírita é a moral cristã, é a moral de Jesus. Então isso veio depois que ele fez aquela base, catalogou, identificou, codificou, agora vai para a próxima etapa, Evangelho segundo o Espiritismo, isso veio numa segunda etapa. A parte moral já estava presente no Livro dos Espíritos, mas de uma maneira não tão desenvolvida, mas já estava lá, é a ética espírita. Logo depois do lançamento do Livro dos Espíritos, veio o Livro dos Médiuns. Uma coisa interessante, né? Gerou uma certa convulsão e tudo mais, tal, umas críticas aqui, críticas acolá. Na época, a Igreja Católica dominante, tal, não olhou com muitos bons olhos, mas a coisa foi levando. Quando surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo, aí o bicho pegou. Aí eles caíram de pau em cima de Kardec. Né? Porque até então, a parte bíblica era tida como propriedade das religiões dominantes. Aí surge um professor que diz que entra em contato com os mortos através de médiuns para formar um corpo de doutrina que analisa o pensamento de Jesus sob uma ótica racional. Aquilo aí é um sacrilégio, um absurdo. Se fosse na Idade Média, Kardec teria sido queimado vivo. Aliás, como foi quando ele era Jean Hus. Quando ele foi Jean Hus, ele foi queimado vivo. Já tinha sido.
A sorte que era o século XIX, era o finzinho da Inquisição. Aliás, o Tribunal da Santa Inquisição ainda permanece nos dias de hoje, né? Só que, obviamente, não com aquela pujança toda, mas ainda existe. No século XIX, eram os estertores da Santa Inquisição. Mas aconteceu. Queimaram os livros no Auto de Fé de Barcelona. Né? Algo inquisitorial. Aí que entra a questão moral da doutrina espírita. Obrigado. Nada. Daniel, Sim. podemos dizer que a influência do fanatismo em si, ele influenciou muito a reação da Igreja Católica. Ah, sim, o fanatismo. Por quê, Otânios? Porque aquilo que a gente está comentando aqui, naquela época, eles se consideravam como proprietários do pensamento de Jesus. Quer dizer, o pensamento do Cristo só podia ser analisado, interpretado e repassado por eles. Pelo alto clero. Pelo alto clero. Surge Kardec para dar uma balançada na coisa toda. Tinha naquela época as bulas papais. As bulas até hoje tem, né? A gente Tudo mais. O governo protestante também nessa época, não tinha? Sim, tinha. Sim, né? A França é notadamente protestante também. Ali a gente observa, tanto do lado católico, mas a reação católica foi muito maior do que a reação protestante. Se eu comentasse, o julgamento na época era muito forte, né, contra o espiritismo e tudo mais. Tentaram acabar de toda forma ali. Toda forma. Para queimar mesmo, para que o catolicismo predominasse ainda mais, como é até hoje, né, querendo ou não. Porque eles perceberam que as bases do poder deles, essas bases estavam sendo questionadas. E fizeram algo muito parecido. Olha, aqui não vai nenhuma crítica ao catolicismo como instituição, pelo amor de Deus. Aqui a gente está falando daquilo que o clero, o alto clero da época fez. Não estou falando do catolicismo como instituição, mas aquilo que o alto clero da época fez. E que muitos com certeza reencarnaram no movimento espírita depois. Para poder resgatar a propaganda da doutrina. Mas tudo bem. Eles fizeram muito parecido com aquilo que os judeus fizeram na época de Jesus. Porque os judeus que eu falo do Sinédrio, aqueles que tinham um poder de percepção maior, eles perceberam direitinho o alcance dos ensinamentos de Jesus, talvez mais do que os próprios discípulos dele, de Jesus. Fala o seguinte, poxa, se isso que esse carpinteiro está falando começar a se propagar, acabaram-se os nossos privilégios, o nosso poder. Vamos tratar logo de calar a boca dele. Conseguiram. Né? Fala-se muito que o romano crucificou, realmente o romano crucificou. Mas quem fomentou o negócio ali foi o clero judaico, o alto clero judaico. Né? Com algumas raras exceções que compreenderam e buscaram seguir Jesus. Nicodemos, uma delas. Tanto é que na época do julgamento, Pilatos não viu que... Não viu culpa. Aí ele jogou na mão dos judeus, né? Vocês decidem Jesus ou Barrabás? É. Na verdade, Pilatos queria libertar Jesus. Ele não viu erro e mal nenhum. Os romanos, eles eram impiedosos, mas eles tinham uma coisa. Eles não se intrometiam nas religiões locais dos povos que eles conquistavam. Então, eles nem entendiam muito essas briguinhas lá entre as religiões judaicas, a religião judaica. Não entendia. E Pilatos era macaco velho. Sabia muito bem das artimanhas dos saduceus, dos fariseus, sabia. E sabiam que aquele carpinteiro ali não tinha culpa de nada. Não, e ele devia por... Mas por que ele lavou as mãos? Sabe por que ele lavou as mãos? Porque aos ouvidos dele chegou a informação de que se ele não condenasse Jesus, o imperador de Roma, lá na época, ia saber que ele, Pilatos, estava sendo frouxo com relação a um indivíduo que queria solapar o Império Romano da região. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo de Tibério César. Ele ficou com medo de Tibério César, que vinha traidores em todas as sombras, olhar para ele e falar o seguinte: você está sendo fraco. Então, por isso que ele lavou as mãos num ritual próprio da religião romana e jogou para o povo resolver. Lembrando que o povo do pátio que gritou Barrabás, Barrabás, foi pago pelos sacerdotes judeus para gritarem Barrabás. E muitos ali haviam sido ajudados por Jesus. E até hoje gritam Barrabás.
Que coisa, não? Como que a história se repete, né? Como que a história anda meio que em espiral. Os fatos históricos parece que eles se repetem de uma maneira diferente nos tempos e no espaço, mas se repetem. Foi o que aconteceu mais ou menos na época de Kardec. Daniel, se repetem porque são as mesmas pessoas que... Muito bem, boa observação tua. São as mesmas pessoas, difícil de largar os hábitos, as tendências, as ideias de uma hora para outra, né? Quando eles vêm, eles voltam com as mesmas impulsões. Verdade, tem razão. Também na época de Maomé, a mesma coisa. A religião predominante era a religião cristã, né? E quando viu que Maomé, junto com o padre, né? Junto com o seguidor, eles estavam organizando uma nova religião, né? Não querendo fazer uma nova organização, mas querendo educar o povo árabe, né? Sobre aquela religiosidade que os próprios cristãos tinham. Então eles ficaram com medo e fizeram uma revolta e mataram o padre que estava ajudando o Maomé a escrever o Corão. Olha só. Aliás, Jesus é visto como profeta, né? Entre o povo muçulmano, né? Isa, ele é chamado de Isa. Entre lá o pessoal muçulmano. Bom, voltando aqui. Sendo parte da natureza, os fenômenos onde o elemento espiritual atua estão submetidos a leis. Why? Se eles estão submetidos a leis, obviamente, os fenômenos do princípio espiritual são fenômenos naturais. Então, no Espiritismo não existe milagre. No Espiritismo não existe nada sobrenatural. Tudo é explicado com base nas relações do elemento espiritual com o elemento material. Ah, Daniel, peraí, mas Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto. Lázaro não estava morto, não. Jesus mesmo fala. Lázaro dorme. Lázaro estava em profundo transe cataléptico. Realmente, se Jesus demorasse um pouquinho mais para chegar, os pequenos fiapos que restavam, que estavam ligando o corpo físico de Lázaro ao corpo espiritual, iam se desfazer e aí Lázaro estaria realmente desencarnado. O que Jesus fez quando pediu para remover a pedra que tapava a entrada do túmulo? Ele jogou uma imensa carga magnética, revivendo aquele corpo que estava em estado cataléptico. E aí Lázaro voltou à vida. Milagre? Não, milagre não. Existe ali um envolvimento de energias magnéticas profundas, energias essas, inclusive, que nós utilizamos aqui na Câmara de Paz, só que, obviamente, infinitamente inferiores àquelas que Jesus usava. Porque o nosso nível espiritual é infinitamente inferior a de Jesus. Mas é o mesmo procedimento. Nossa, Daniel, quando a gente for muito evoluído, a gente vai conseguir fazer o que Jesus fazia? Vamos. Ele mesmo falou isso. Não, ele não falou quando. Ele falou quando? Ele falou que vai. Agora, o quando já não sabemos, mas a gente vai. A gente sai daqui comentando, né? Nossa, a gente sai lá de dentro diferente e tudo mais. E sempre, todo mundo deve ser o mesmo comentário, né? Pra casa. Nossa, o passe hoje foi maravilhoso. Quem dirá o que Lázaro recebeu? Pois é, exatamente. Aquela carga magnética de alto nível, de alta frequência, né? E reviveu Lázaro. O que o Cristo fazia recuperando o corpo transfigurado de um indivíduo que tinha hanseníase num grau avançado. E outros mais. É aquilo que eu já falei para vocês isso. Se tem um milagre, entre aspas, que eu gostaria de presenciar, era esse. Já imaginaram? O sujeito chega lá, e naquela época a hanseníase não tinha cura. Hoje tem. 6 meses de tratamento ou 1 ano de tratamento com antibiótico, resolve o problema. Mas antes não tinha nada disso. A pessoa era segregada da sociedade. E chegava num ponto em que as cartilagens começavam a ficar corroídas da orelha, do nariz, enfim. A pessoa ficava realmente deformada. Chegava um indivíduo desse para Jesus querendo ser curado. Jesus fala, sim, seja curado. Ao cabo de poucos segundos, o corpo dele se reconstituía. Coisa maravilhosa. Milagre. É a mesma energia magnética ali envolvida. Jesus é um indivíduo que alcançou um nível evolutivo que nós não temos noção ainda.
Então ele sabia muito bem manipular todas essas energias da natureza e plastificá-las. Realmente o indivíduo voltava a ser o que era antes. Mas leis naturais. Nada de derrogação das leis divinas. Eu acho que Ramatiz fala no livro, se eu não me engano, sobre o Pellegrino, desta questão dos milagres, que seria como se fosse a soma de fluidos. A vontade daquele ser de ser curado, né? A fé que ele tem, né, em Jesus, no poder de Jesus, e obviamente, né, o poder em si ali atuando. Exato. As forças milagres. Se não houver a conjunção dessas duas forças, pouca coisa poderia ser feita. O que ainda fala, eu acho também acho que é no seminário de Divaldo Franco, que ele fala da prece intercessória, né, que você fazer a prece para aquele indivíduo, lógico que tem seu benefício, mas quando aquele indivíduo quer realmente uma mudança, aí somos também das duas forças. Exato. Não vamos muito longe, não. Na própria câmara do passe. Se você sentar ali naquela cadeira e ficar com o pensamento longe, voando nas coisas que você vai fazer quando sair daqui, não há necessária sintonia. É como se você estivesse abrindo um guarda-chuva, né, não deixando aquelas energias boas chegarem até você. Jesus era sábio. O que ele falava? Tua fé te salvou. Tua fé te curou. Cada um deles, né? Exato. Exato. As atividades de Jesus, por exemplo, com uma pessoa de cura. O próprio planeta, que é maior que a gente tem, o planeta Terra, foi construído, foi manipulado, toda a sua arquitetura. Então é muito mais do que um corpo. Para ele curar uma pessoa, fichinha. Fichinha. O planeta Terra, segundo a ciência, tem 4,6 bilhões de anos. Quando se desprendeu do Sol aquela massa ígnea, né, que futuramente seria o planeta Terra, quem foi o responsável por isso? Jesus. Ele, obviamente, comandando ali um batalhão dos chamados construtores siderais, ele que plasmou o nosso planeta Terra. Quando a gente vê essa natureza esfuziante ali, quando a gente vê os animais, as plantas, as montanhas, os oceanos, toda essa maravilha, veio do pensamento do Cristo, que estava lendo o pensamento de Deus. A gente pode dizer que Jesus, né, era um engenheiro sideral, no mais alto gabarito. E ele estava recebendo diretamente o plano ali, a planta baixa, do grande arquiteto do universo, que é Deus. Jesus, médium de Deus. Então, terceiro aqui no Sol. Exato. Exatamente. E a gente vê que isso foi feito em sintonia com os demais espíritos construtores e idealizadores dos outros planetas. Todos eles sob a regência de um espírito que nós não sabemos quem é, ou o nome, que comanda e rege o nosso sistema solar, que é superior a Jesus. E abaixo de Deus. Que acima de Deus, nem igual a Deus existe. Fala, Mariana. Maiores detalhes para tudo isso aí que você disse nesse instante, é só ler o livro Caminho da Luz. Perfeito. Boa dica de leitura. Caminho da Luz tem tudo lá. Maravilha. Tem uma frase que diz assim, que há muito mais mistérios entre o céu e a terra, que a nossa vã filosofia não consegue. Shakespeare. Maravilha. Deixa eu ver aqui, ó. A doutrina não é fruto de uma concepção pessoal ou pensamento preconcebido. Aí está um erro que muita gente tem, né? O Espiritismo foi criado por Kardec. O Espiritismo foi realmente, de certa forma, coordenado por Kardec. Mas criado, não. Aquilo não saiu da cabeça de Kardec. Todas as religiões têm a personificação em alguém. O cristianismo personifica-se em Jesus. O budismo personifica-se em... Muito bem. O islamismo, hein? E o espiritismo? Jesus. Deus. O espiritismo não tem personificação. Fala-se em Kardec, mas Kardec foi aquele indivíduo que foi aquele centro que eu falei para vocês. Para aquele centro, milhares de comunicações convergiram. Do mundo inteiro. Né? O que ele pegou? Pegava tudo aquilo ali
ele lia, ele organizava, tudo aquilo que havia uma certa concordância universal, ele colocava no corpo da doutrina. Então ele foi esse codificador, esse organizador. Mas a doutrina não veio da cabeça de Kardec. A doutrina tem a sua procedência do alto. Lembram quando Jesus falou certa feita que ele ia mandar um consolador para a gente? Um outro consolador, porque ele, Jesus, já era o consolador, né? Jesus está falando especificamente da doutrina espírita, em que ela não seria personificada em ninguém, mas que seria um fruto do ensinamento das vozes dos céus, de inúmeros espíritos sábios que vieram dar o seu ensinamento que Kardec coordenou e formou um corpo de doutrina. É o que ele fala aqui, ó. Todos os seus princípios são deduzidos da experiência. Esta precedeu a teoria. Por isso que se fala que o Espiritismo é ciência. Por que o Espiritismo é ciência? Porque Kardec, para elaborar a doutrina, utilizou-se de metodologia científica. A mesma metodologia científica que é usada nos nossos laboratórios, pela ciência comum. É aquela metodologia que observa os fenômenos, que busca reproduzir os fenômenos para verificar se existe ali alguma lógica. E dali deduz a lei que rege aqueles fenômenos. Pode fazer uma pergunta? Ou, se eu souber responder, pode. O Espiritismo acredita que há outros planetas no espaço que tenham vida como tem aqui no planeta Terra? É um dos princípios fundamentais da doutrina, chamada pluralidade dos mundos habitados. Acredita, né? Talvez seja a única religião que prega abertamente a existência de vida em outros planetas. Meu pai há muitas moradas. E é interessante, né? Há pouco tempo atrás eu vi uma reportagem em que reuniram alguns religiosos, tudo mais, para fazer um estudo. A NASA reuniu esses religiosos do impacto, do possível impacto para os seus fiéis se de repente descesse um disco voador aqui na Terra. Qual que seria o possível impacto, né? Se descesse o disco voador e saísse um ET de lá de dentro. Aí eu pensei, para o Espiritismo, impacto zero, porque a gente sabe que existe. A gente sabe que isso existe. O que acontece? Coisa simples. Ou seja, nós não vamos ser abalados com isso. Quando isso acontecer, porque vai, é questão de tempo, e talvez chegue antes do que a gente imagine. Quando isso acontecer, a gente vai achar bonito, vai ficar maravilhado. Olha, gente de outro planeta pisando aqui, mas abalados nas nossas convicções, na nossa fé? Negativo. Hã? Não fazendo isso tá bom demais. O Rio de Janeiro fugiu para lá. Fala. Não. Exatamente. A gente vai sentir na pele que os nossos índios sentiram. Fala. Eu trocaria a palavra acredito por tem certeza. Convicção. Perfeito, né? Porque a crença é uma coisa vaga, né, Doni? A certeza é algo bem firme. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Sim. O Espiritismo acredita que há realmente, muitos falam de uma nova Jerusalém no espaço? Essa nova Jerusalém, que está presente isso lá no livro do Apocalipse, lá na Bíblia, na verdade é um símbolo do planeta Terra renovado. Quando Jesus fala lá no finalzinho do Apocalipse da Jerusalém celeste, ou da Jerusalém renovada, algo nesses termos aí, ele está falando do nosso planeta que está passando por um processo de renovação, de aprimoramento, e o nosso planeta vai alcançar um degrau a mais no nível evolutivo. Essa é a chamada Jerusalém renovada. E qualquer a referência a celeste, a céu, a gente também pode interpretar como sendo a existência das cidades no mundo espiritual. A terra renovada, Jerusalém. A terra renovada. Jerusalém renovada é a terra renovada. É errado, então, vamos usar o termo kardecismo, já que não foi Kardec. Eu acho um termo errado. Né? Se é espírita kardecista, é a mesma coisa que falar que a água é molhada. É uma redundância. Se é espírita, obviamente, você segue os ensinamentos de Kardec. Né? E não seria errado também dizer que é uma religião? Boa. O espiritismo é uma religião? Sim e não.
Depende muito de como você entende a religião. Se você entender religião como sendo um corpo filosófico de ensinamentos com consequências morais, o espiritismo é uma religião. Agora, se você entender a religião como um conjunto de ritos, dogmas, sacramentos, templos consagrados, né, hierarquia, sacerdócio com poderes mágicos, coisas não explicadas, o espiritismo não é religião. Então depende muito do que você acha que é religião. Dependendo, pode ser que sim, ou pode ser que não. O que você fala, então, no movimento da unificação do espiritismo? Eu não entendi isso. O que acontece? É que, infelizmente, o espiritismo ainda é mal lido e mal compreendido entre os próprios espíritas. E gera isso muito achismo e muito espiritismo à moda da casa. Infelizmente é o que acontece muito por aí. Tem rituais tem rituais provenientes de outros segmentos religiosos, de outras crenças e tudo mais. Então o tal movimento de unificação é em que sentido? De que todos os centros espíritas pratiquem o espiritismo conforme Kardec nos ensinou. É nesse foco aí, é nesse sentido. Não que todos os centros espíritas tenham que agir da mesma maneira. Cada qual vai adequar as suas atividades de acordo com as necessidades da casa. Por exemplo, regimento interno, que é aquele conjunto de normas que vão organizar o trabalho de um centro. Né? Quando foi feito o regimento interno aqui dessa casa, foi baseado em centros espíritas maiores. Então, era um regimento grande, com vários detalhes. Né? A gente pegou e enxugou para adaptar a nossa realidade. Mas tanto o regimento grande quanto o regimento pequeno, a base tem que ser a mesma. Os ensinamentos têm que ser o mesmo, na base de Kardec. Sim. Essa questão, até mesmo que ela falou, e da questão também de se denominar espírita kardecista, é muito porque até mesmo a difusão da Umbanda, né, veio muito numa linha de mascarar um pouco, tentando dar uma amenizada, de se denominar como espíritas, né? E aí, lá em Juiz de Fora, por exemplo, a FEB até chegou a descredenciar algumas casas espíritas, porque eles tinham uma palestra, como a gente está tendo aqui agora, e quando chegava o momento do passe, eles tinham guias, linhas, enfim, várias coisas, e aí a FEB começou a descredenciar e a desvincular desses centros, e eu acho que a unificação também vem nesse sentido. Exatamente. Mas por que acontece esse tipo de coisa? Essa mistura entre os ensinamentos de Kardec com os ensinamentos provenientes de outras religiões. Desconhecimento da própria doutrina. É aquilo que a gente fala desde o começo. Quer conhecer o Espiritismo? Estude Kardec. Né? É o básico, são 5 livros básicos. Agora, o que acontece com muitas pessoas, principalmente no Brasil, onde existe muita preguiça de ler? As pessoas pegam um livro, já olham assim, a grossura do livro, né? Olha assim... é letrinha. Ixi. Aí eu começo a ler, me dar sono. Aí é muito mais fácil, né, ler os romances, que são atrativos, historinha, assistir um filminho ali, curtinho. E é o que acontece. Muitos acham que o Espiritismo é aquilo ali. Pronto. Né? E, em verdade, muita coisa que é passada não está presente no âmbito da doutrina. Esse é o grande problema. Por isso que é fundamental. Todas as casas espíritas têm que possuir pelo menos um grupo de estudos das obras básicas. Pelo menos um. Para que a doutrina seja passada conforme ela é na sua realidade. Aqui a gente tem, além dos nossos grupos de estudo com as obras básicas, nós temos um estudo específico ali de iniciação da doutrina espírita, baseada essa iniciação nas obras de Allan Kardec. Né? O desenvolvimento mediúnico nosso é o desenvolvimento mediúnico que é feito única e exclusivamente de acordo com aquilo que Kardec nos passou. Esse é o objetivo. Né? Fazer com que o nosso centro cresça, mas não perca suas raízes. Se desenvolva, mas de uma maneira boa, sustentável. Daniel, tem terrenos aqui da região, terrenos de Umbanda, que estudam esse Sim, claro. Os outros também tem uma casa lá que sim. tem determinada dia
estudam o espiritismo. Sim, sim. Mas por quê? O que falta a Umbanda? Uma codificação. O espiritismo tem o que a Umbanda não tem, que é uma codificação. A Umbanda tem uma codificação, mas... Está começando agora. Mas antes, não. Assim, eu estudei religiões afro-brasileiras. Todas essas religiões, elas são de tradição oral. Então, eles não têm registro, né? E aí é de tradição oral que um vai, né, pegando o comportamento do outro e vai reproduzindo em vários lugares. E quem conta um conto, aumenta um ponto. Por isso que muitos terreiros, é difícil até encontrar um terreiro de Umbanda. Porque existe muita mistura da Umbanda com o Candomblé. Boa parte dos terreiros são terreiros de Umbandomblé, onde se verificam certos rituais que não são propriamente da Umbanda, mas provenientes do Candomblé. Estão notando como é que o negócio funciona aqui no Brasil? É desse jeito, né? Tem mistura com o catimbó, com a quimbanda também. É a falta que faz aquela questão da codificação, de algo escrito, né? Hoje, no movimento umbandista, está se tentando fazer isso. No Espiritismo já existe, porque o Espiritismo nasceu assim, dessa codificação. E mesmo assim, olha o tanto que é complicado. O Raul Teixeira, eu contei essa historinha para vocês, certa-feira foi visitar um centro espírita, visitar as dependências, tudo mais, tal. Chegou na parte de fora do centro, ele viu como se fosse ali uma grande gaiola, né? Uma cela. E ele perguntou, mas para que serve essa cela? Para prender os espíritos obsessores. Nesse mesmo centro, na prece final, o Raul notou que todo mundo, na hora da prece, ficava com o olho aberto e o outro fechado. Aí depois, no final, ele perguntou para o dirigente, mas por que o pessoal tem esse hábito? Seguindo a recomendação de Jesus, orar e vigiar. Ora com o olho fechado, vigia com o olho aberto. E aí a gente vê coisas desse sentido. E que aos poucos, de início, né, sem tanta repercussão, mas vão enraizando, né? Aí vai para casamento espírita, para batizado espírita, daqui a pouco vai ter extrema unção espírita. Não é? A gente tem que ter muito cuidado para que a doutrina não seja deformada. Na minha família, eu sigo a Umbanda, mas eu lembro que tinha os dias da Umbanda, os atendimentos e tudo mais, e tinha as reuniões de estudo do Kardec. Eu já vi também. Boa parte, muitos centros umbandistas, eles estudam o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. É a base de conhecimento que ali tem. Tem muitos espíritas que frequentam o terreiro. Sim. Eu conheço vários aqui por lá. Não, tem gente, tem muitos que são umbandistas e que são orientados pelos próprios guias dos terreiros a vir nos centros espíritas participar dos estudos. Né? Conheço vários que participam de grupos de estudo. Exatamente. Cada qual tem uma visão ali diferente da coisa, né? Mas o que o Espiritismo tem é o campo coordenado de ensinamentos. Né? E é isso que eles levam lá para a religião deles. E a Umbanda como um todo, ela é votada exclusivamente à prática do bem. É sempre importante a gente frisar isso, que o verdadeiro movimento umbandista não utiliza-se da prática mediúnica para prejudicar quem quer que seja, mas foco sempre no auxílio, no bem. A minha adesão ao Espiritismo iniciou-se dentro de um centro de Candomblé. Em que você começou a travar contato com a realidade espiritual, né? Exatamente. Na primeira vez que eu entrei no centro de Candomblé, eu tinha um senhor médico sentado numa cadeira alta falando de Nagô. E eu comecei a observar e saía uma voz do canteiro, que tinha um canteiro de flores, né? Os orixás. E eu olhava para ele falando, depois eu olhava naquele canteiro. Que conversava com ele. Aí o cara percebeu, desceu, foi lá e chamou o chefe do terreiro. O chefe do terreiro veio falar comigo. Eu falei, não, calma aí, só queria saber onde é que estava o alto-falante. Foi aí que chamou a tua atenção, né, Tânis? E você começou a buscar o conhecimento. Mas você contou para mim que lá no Líbano, né, já existiam fenômenos mediúnicos que aconteciam lá quando você era criança, né? Já veio muito tempo. Não veio daqui, não. E eu passei por esses fenômenos. Lá no Líbano,
que eu vim de lá com 12 anos. Então muita coisa aconteceu lá, né? Nossa. Cristão maronita, né? Maronita. Cristão maronita. Gente, vamos encerrar por hoje? Já chegou a nossa hora, passa rápido, não passa? Eu acho que passa rápido. Terminamos a primeira parte. A primeira parte é essa daqui, ó. E agora a gente vai para a segunda parte, que é isso aqui, tá? Creio que vai ser um pouco mais rápido. Mas tudo é conhecimento e aprendizado. Vai ser bom também.